mais leve os protocolos de vocês ir juntas, né? Como assim a Jaque? A Jaqueline também em gabinete, aham. Sério, Jaque? Aham. Ai, olha só, vamos nos formar juntos, então. Sim, a gente vai fazer juntas. Então, tá Eu certo. conversei contigo aquele dia, Ângela, e depois conversei com o Pouco também. Daí tomei essa decisão. Então tá bom. Tem que ser o melhor para vocês, mas dá para fazer. As gurias sempre combinavam juntas, assim, para foto, entendeu? Sim, sabe? Não, é legal, é bonito. Eu acho bonito isso, mas eu não sei, eu prefiro mais diferente, mais simples. Sim, sim. Passei o link ali para Vitória. Gente, olha só. Qual é a ideia hoje, né? A gente vai trabalhar hoje com fenomenologia, tá? Que é o fenômeno educativo, do processo educativo. Hoje eu vou deixar um TDE oculto, eu vou deixar uma pergunta para vocês refletirem, tá? Então, a gente hoje não tem um TDE propriamente dito lá para vocês escreverem, até porque vocês ainda, muitos estão finalizando a AP1, tá? Mas a ideia, a gente vai conversar um pouquinho sobre o fenômeno do processo educativo, tá? Colocando, assim, até para quem vai assistir depois a gravação, qual é a proposta, né, da AP1? Como a gente conversava, que vocês se localizem em um método de aula, né, e que vocês consigam enxergar a prática de vocês. Porque qual é a minha preocupação? A gente critica tanto a pedagogia tradicional, né, a parte comportamental, mas será que a gente, em um determinado ponto, não vai acabar caindo nessas atividades, não vai acabar caindo nesse método? Ou por necessidade, ou às vezes por cansaço também docente, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, para se localizar dentro de uma abordagem. Eu me considero um misto, assim, de métodos, porque às vezes eu tenho que recorrer ao tradicional, sim, né? Mas, por exemplo, a gente não consegue sempre fazer com que o aluno, por exemplo, o estudante, aprenda brincando. Não existe. Por isso que a gente tem os métodos de alfabetização, por exemplo, né? Por exemplo, lá se a gente pegar, por exemplo, o método freiriano, né? O método Freire, tá? Em nenhum momento o Freire disse que eu não tinha que escrever em um caderno, que eu não tinha que aprender a escrever textos. Ele tem um método diferente de ensino, né? Que é a partir de uma palavra motivadora, uma palavra geradora. E a partir daí, ele é alfabetizado, tá? E aí a gente, né? Emília Ferreiro, tá? Que também tem um método interessante, né? Então, a gente, né, para que vocês se localizem, né, para que vocês, quando vão propor uma avaliação, para que vocês consigam, né, entender uma coisa, entender que tipo de avaliação eu quero e se esse tipo de avaliação está de acordo com a minha prática. Tá? Porque se não tiver de acordo com a prática, a minha avaliação não tem validade. Tá? Então, a gente tem que cuidar bastante. Por exemplo, eu sempre gosto de pegar exemplos próximos. A nossa P1, tá? Ela, na verdade, assim, a nossa P1, ela não foge muito do tradicional, não. Porque eu coloquei algumas abordagens para vocês e vocês vão ter que escrever sobre, né? Então, é um recurso tradicional para mim avaliar porque é necessário nesse ponto. Então, vocês, tá? Arrisco a dizer que todos vocês foram alfabetizados pelo método tradicional. Todos, tá? O que prejudica muito é a questão da abordagem, enfim, né? Da metodologia. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses processos, assim, né? Desses fenômenos educativos, provocar vocês mais um pouco. Mas eu realmente estou muito curioso para ver o que vai sair de exemplos ali na P1 de vocês. Seja pela parte mais objetiva da Ângela, seja pela escrita um pouco mais extensa da Jaqueline, e assim vai, né? Mas eu estou curioso para ver o que vocês lembram de atividade, enfim, né? De abordagem. O Pablo também me mandou a dele para me dar uma olhada, assim.
uma escrita bem objetiva, mas entendeu bem a proposta, conseguiu se localizar dentro do método, né? Então, na verdade é isso, é o refletir, né? Vocês não têm que decorar métodos, vocês não têm que decorar as abordagens, não é isso, mas que quando vocês sejam confrontados, quando vocês consigam localizar a prática de vocês dentro desse método, tá? Então, eu vou apresentar minha tela aqui. Boa noite para quem está chegando aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, os fenômenos no processo educativo aí para... Vamos ver aqui. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação aí, Ângela? Sim, prof. Então, tá, beleza. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno do processo educativo, tá? O que é esse fenômeno? O que é a palavra fenomenologia, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre, tá? Então, o que é fenômeno, né, dentro deste processo educativo? A fenomenologia, né, ela surge numa filosofia... Primeiro, ela surge na filosofia como ciência, né, sobre a experiência que a consciência tem do mundo, né? Então, assim, sobre tudo aquilo que a gente grava, o que o nosso consciente, sim, vai armazenando, tá? A relação entre aquilo que a gente pensa, né, e o mundo exterior, né? Então, o principal objetivo é investigar e descrever os fenômenos enquanto experiência consciente, tá? Porque assim, ó, é só vocês fazerem um exercício rápido. Dependendo do assunto que a gente fala, o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele tem alguns starts. A gente tem uma fuga de imaginação, por exemplo, tá? Eu tinha uma professora, assim, que trabalhava muito essa questão dos fenômenos e ela, uma vez, relatou uma coisa que a gente ficou apavorado, né? Deixa eu só aceitar alguém aqui, a Vitória. Ela relatou uma coisa que a gente ficou apavorado uma vez. Ela disse que sempre que passava por uma ponte, ela imaginava ela jogando um bebê no rio. Sempre. Ela disse que era uma coisa assim que ela não sabe nem quando é que surgia aquilo. Tá, e ela disse que ficava com aquilo, ela passava numa ponte e ela imaginava ela jogando, né, o bebê da ponte no rio. E aí, claro, depois ela começou a fazer psicologia e tudo, e ela um dia assistindo um filme, veio lá na memória longa dela o pensamento que nesse filme realmente a mulher atirava um bebê no rio. E ela disse que o cérebro dela gravou aquilo, né? E às vezes a gente tem alguns pensamentos distorcidos, né? Que na verdade nos remetem a isso. Então, isso vai se explicar muito com essa questão, né? Dos fenômenos, aquilo que a gente tem. A criança tem um poder altíssimo de imaginação, altíssimo, só que ela não percebe, né? Ela não percebe, mas a criança imagina muito, né? A criança, porque quando a gente conta uma história para um adulto, o adulto, né, ele na verdade, às vezes quer só que termine a história e ponto final. A criança não, a criança vai imaginando os fatos. Por isso que quando a gente vai contar uma história para uma criança, a gente tem que falar num tom de voz pausado, para ela conseguir administrar essa imaginação. Porque a criança imagina tudo. Tudo, tudo, tudo que tu falar, ela vai imaginar. E nós adultos, a gente tem já a nossa parte um pouco mais seletiva, né? A gente consegue bloquear algumas imaginações, assim. Mas vocês podem ver, o nosso cérebro, ele não é 100% concentrado numa atividade. Às vezes eu posso estar numa aula chata, né? Até na minha aula aqui, pensando, meu Deus, eu quero comer um X, ou eu quero que termine isso, né? Ou eu tenho que fazer tal coisa agora, mas eu tenho que ficar aqui. A nossa mente faz isso. A gente tem essas fugas. E o nosso aluno vai ter também, né, gente? Então a gente vai entender um pouquinho como é que isso vai se influenciar, né? A questão
né, da AP1 de vocês já é baseada nessa questão da fenomenologia. Já é, tá? Porque, na verdade, sim, ali eu estou pedindo para vocês preverem, imaginarem e buscarem situações para cada abordagem, né? Não é uma coisa fácil, às vezes, de fazer, mas que vocês busquem, porque vocês entendam que fica armazenado, né? Dependendo da proposta que a gente vai fazer de trabalho, a gente tem que ter consciência que pode despertar em algumas lembranças agradáveis ou não agradáveis. Então, a gente vai discutir bastante essas questões hoje, tá? Eu sempre acho que vou jogar minha mochila ou celular. Iago é incrível. É incrível, é incrível. E a gente só se dá conta quando alguém, né? Quando alguém fala isso, né? E é bem isso. A gente imagina algumas coisas às vezes, né? Ou então aquilo, né? A gente às vezes esquece algumas coisas, tá? E às vezes é uma fuga do cérebro, tá? O cérebro às vezes faz com que tem coisas que a gente não esquece, né? E tem coisas que o cérebro, o nosso pensamento, ele usa como fuga. E muitas vezes é para não sobrecarregar, né? Uma dica, assim, tremenda que eu recebi uma vez foi anotar tudo que eu tenho que fazer. E desde então eu comecei a anotar. E é incrível, como eu comecei a anotar, aquilo que eu não anoto, eu estou esquecendo, eu esqueço. É por isso que às vezes eu peço para os alunos, ó, me lembrem, me deem um toque no WhatsApp. Mas o cérebro, ele tem essas fugas, né? E o cérebro da criança também. Quando a criança está cansada no mesmo tipo de atividade, uma mesma aula, o cérebro não vai armazenar. Ele vai chegar a um ponto que ele vai começar a refugar isso, né? E nós vamos discutir um pouquinho como é que é isso, porque vai influenciar direto dentro do sistema de avaliação de vocês, né? Então, o amor à primeira... Sim, Vitória, eu ia falar desse filme hoje, né? Aquele filme é típico, é maravilhoso, né? Verdade, Zé. Os adolescentes, quando se apaixonam, é cara imaginação, ou se a gente puder dizer a verdade para eles, melhor, né? Ou não, ou deixa, não vamos estragar o momento. Mas esse filme é ótimo, Vitória. Ótimo, ótimo, ótimo. E ela, né, a personagem, enfim, ali, ela teve a memória longa afetada, né? E ficou só com a curta, né? Então, claro que o filme ali, ele fantasia algumas coisas, mas acontece muito, tá? O processo, muitas vezes, né, de demência no cérebro, por exemplo, né, como o próprio Alzheimer, né, é triste porque o cérebro desordena, né, ele, na verdade, ele não consegue, às vezes, tem dias que quem tem Alzheimer está muito bem, lembrando de tudo, e no outro dia escapa tudo. Ou daqui a pouco vem uma lembrança lá de muito tempo atrás, daqui a pouco uma lembrança do dia. Então, assim, são essas questões. E tem uma coisa muito interessante que eu digo para vocês, que é a questão da gente controlar o nosso horário de sono, tá? Quando a gente está novo, a gente não dá muita bola. Vou dormir 5, 6 horas, 4 horas, vou no telefone até 3, 4 da manhã. Mas a nossa questão cerebral vai cobrar, tá? O mínimo de 7 horas de sono por dia é vital até para a gente manter a nossa questão cerebral, tá? Então, a gente... é bom, eu sei que é muito complicado às vezes, né? Então... Mas, Vitória, olha só, meu avô esqueceu nossa família. Vitória, é bem isso, né? O processo, a Cris também, eu me lembro que tem a mãe, né? Então, e é triste a gente ver quando o cérebro faz isso, né? Porque a pessoa ainda está saudável e tudo mais, e o pensamento some, né? Some. Então, bem inerente, tá? Então, olha só. O fenômeno pode ser a experiência individual comparada com suas próprias experiências anteriores. Então, isso é o que Russell e Ponte falam, tá? Que o fenômeno ele tem uma parte, né, que a gente tem uma experiência individual, né? E a gente começa a comparar essas experiências com algumas situações que a gente está vivendo, né? Por exemplo, na questão dos traumas na educação. Se eu tive um trauma, um bloqueio, alguma coisa assim, em um determinado professor com uma determinada disciplina, isso volta e meia vai voltar. Existe tratamento, é claro, a psicologia vai explicar e vai trabalhar muito com isso, mas volta e meia pode acontecer, né? Ou então a reprovação.
reprova uma disciplina, reprova em uma cadeira, enfim. Quando eu vou refazê-la, aquele medo volta muitas vezes. Ele volta, né? E isso vai acontecer com o aluno também, vai acontecer com o estudante, né? Às vezes a gente tem relatos de professor, mas é tão fácil, todo mundo conseguiu fazer, mas o Iago não. Mas o Iago não é todo mundo, né? Então a gente tem essa questão das experiências individuais dentro dos fenômenos da educação, tá? Por exemplo, né? A pandemia nos fez reféns de uma individualidade forçada. Na verdade, a gente tem um prejuízo psicológico muito grande para ser trabalhado. Eu digo que maior que da aprendizagem, tá? A gente tem, assim, ó, um abismo, né, que se criou com a questão da pandemia. A individualidade, ela foi potencializada. Tem alguns psicólogos já trabalhando com a questão da síndrome da gaiola, né, que são os alunos que não querem voltar para a presencialidade, para o coletivo. Tenho muitos relatos da rede estadual, tá, sobre isso. Na verdade, assim, ó, aqueles que gostavam mais da individualidade acabaram potencializando isso, tem mais força. E aqueles que não tinham estão começando a gostar, né, de ficar nessa individualidade forçada. Claro, se aplica a adultos, se aplica, né, gente? Se aplica a nós mesmos, mas mais ainda com as crianças, né? A gente está agora tentando, a gente está pensando em propor projetos e tudo mais de acolhimento, de fazer com que o aluno em 2022 retorne para a sala de aula, né? E aí fica uma reflexão para vocês. E antes acontecia na sala de aula também, e ficou também, tá? Eu tenho que editar aquilo ali. Ficou, né? Acontecia, na verdade. E é muito complicado essa questão, né, da individualidade forçada. Porque, na verdade, às vezes a individualidade forçada é quando a pessoa não é bem incluída num grupo social, né? Quando ela não é bem aceita, quando isso não é bem trabalhada, né, dentro da proposta de sala de aula. Eu sempre faço um grifo assim, né? Mais ainda eu percebi depois na pandemia, o cuidado que a gente tem que ter para propor trabalhos em grupos, né? Esses grupos, na verdade, a gente tem que analisar muito em sala de aula se isso vai ser bom, né? Eu tenho que estar sempre propondo, né? Tenho que propor cada vez mais. Então, sim, Vitória, está bem difícil. As crianças não querem voltar para o presencial. Alguns voltando e tudo, mas não querem, né? Então, a gente tem que ter bastante atenção, porque vai ficar um tempo. Eu acho que a questão de não poder compartilhar objetos e tudo ainda vai um pedaço do ano que vem. E a gente vai ter que ter muita atenção para isso, para trabalhar. Isso eu estou trazendo para vocês já estudos bem relevantes, já que contextualizam bastante essa, né? Então, que a gente consiga, né, depois detectar isso e entender isso, tá? Tá. Então, assim, por exemplo, né, tem a questão que eu coloquei para vocês da questão da experiência individual, né, mas também, né, Heidegger e Ricoeur dizem que o fenômeno também seria a experiência em contraste com o seu contexto, né? Por exemplo, o contexto social que o aluno está inserido, ele não é novidade para ninguém, mas ele vai refletir diretamente naquilo que ele traz para a sala de aula, né? Vocês podem ter certeza, o comportamento de um aluno, de um estudante na sala de aula é reflexo da sua relação social, principalmente com a família, tá? Então, bem interessante a gente cuidar isso e analisar, né? Às vezes, a referência masculina, principalmente com a masculina, tá? A referência masculina, às vezes, para algumas crianças não é boa, ou tem ausência de pai, ou o pai é violento e tudo mais, vai ser externado com um professor, né, do sexo masculino. A mesma coisa a criança que tem ausência de mãe. Ela pode ou potencializar a afetividade com a professora, mulher, né? Ou ela pode ter a recusa. Então, assim, a gente tem, eu digo, né?
Pena que todo pedagogo não consegue fazer uma psicologia, ou mais ainda, pena que as escolas não têm um psicólogo, né, dentro, né, dessa questão, né, de escola. E aí eu digo, né, com a questão das experiências, tá? Qual é a nossa função, né? Então, se a gente tem tudo isso, a gente não dá conta dos problemas sociais, das relações de família. Mas a gente pode propor experiências, né, acolhedoras, experiências lúdicas dentro da escola. A gente pode fazer com que este contexto, né, seja amenizado na escola. Por quê? A criança não perdeu a sua imaginação, né? A gente tem que usar a imaginação. Por que que a gente bate tanto no lúdico, né? Porque assim, ó, sim, com certeza, Vitória. A questão, né, dos combinados, eu digo mais ainda do acolhimento, né? Mas por que que a gente fala tanto no lúdico, né? Tanto na importância disso? Porque a gente não sabe socialmente o que que essa criança enfrenta em casa, o que que esse estudante enfrenta, né? Então, na verdade, assim, ó, essa questão do lúdico, né, serve para isso, uma atividade lúdica, uma atividade pensada, né? Às vezes, né, um afeto, um incentivo dentro das avaliações, né? Eu até guardei hoje que eu ganhei lá uma balinha no meu trabalho lá, tá? Estava escrito, você é valioso. E às vezes a gente está num dia tão difícil, né, que como é bom a gente receber um afeto, né? E o nosso aluno também, né? A gente tem que entender que a gente trabalha com recurso humano e que a gente tem o dever, né, de ter um ambiente saudável dentro da escola. Claro que o professor é gente, nós somos pessoas, nós temos problemas, nem todo dia a gente vai estar bem, né? Mas a gente tem que entender que a gente trabalha com recurso humano e a gente pode sim estar transformando vidas em algumas atividades e tudo mais. Mas a importância do lúdico, né, se justifica por isso, tá? Então, tá? Para a fenomenologia, a realidade percebida não existe separada da pessoa. Então, assim, o Iago não consegue separar a pessoa que ele é do aluno. O Iago vai externar isso em sala de aula. Eu acho que aí está o mágico da situação. Aí que está o interessante, né, de trabalhar, né? Eu acho que é aí que, que, que é o interessante que a gente tem na nossa profissão. E o aluno não tem que desapegar isso. A gente que tem que entender que a gente não consegue separar. Tem aquele ditado, né? Deixa os teus problemas lá na porta da empresa ou na porta da escola. Não existe isso. Isso não existe. A gente tem que fazer as coisas se harmonizarem. Ter uma harmonia, mas não existe. Não tem. Não tem nada que vá conseguir fazer isso. E a gente tem que ter esse entendimento. Os alunos de vocês não são robôs, não são máquinas, né? Então, a realidade não vai ser. Por exemplo, né, na nossa P1 que está sendo concluída, tem alguns que vão, de repente, colocar situações que vocês mesmos passaram na educação, ou na graduação, ou em qualquer fase da educação, né? Porque a gente não vai dissociar tudo que a gente viveu, que a gente vive na escola. Então, essa questão, né, de cuidar bem, de entender esses fenômenos são interessantes. Por quê? Vai deixar o professor com uma carga mais leve, para ele principalmente entender que ele não tem que acertar sempre, né? Que a gente pode errar juntos, né? Porque somos pessoas, né? E que nós podemos ter dificuldades em algumas áreas para trabalhar. Porque a gente não tem o privilégio, por exemplo, de trabalhar somente com uma área do conhecimento. A gente não tem. O pedagogo, né? O psicólogo que faz a licenciatura, que também vai trabalhar com educação, com formação, né? Ele, na verdade, sim, vai trabalhar sempre com o recurso humano. Sempre. Não vai, isso não vai ser mudado, né? E aí que está o interessante para a gente entender. Aí vai entrar a importância da avaliação diagnóstica,
e vocês terem um diagnóstico, um mapeamento da sala de aula de vocês. Isso é muito importante, tá? Isso é muito interessante, a questão da avaliação diagnóstica, né? De fazer algumas perguntas para esse aluno, para essa família. Então, a avaliação diagnóstica, ela tem um alto potencial, né? Nessa... Então, Vitória, na verdade, assim, ó, o ideal é que toda escola tivesse um psicólogo, mas nós não temos. A lei não obriga isso ainda, entendeu? A lei obriga, quando muito, ter um orientador educacional, que vai fazer essa escuta e tudo mais. E concordo contigo, Vitória. Trabalhar com filme, trabalhar com livros, desperta muito, muito interesse da criança. Muito interesse. É mais difícil a gente planejar, né? Mas é mais ou menos nessa linha, assim, que a gente vai desenvolver, né? Então, por exemplo, tá? Aí aqui eu acho que vai abrir um pontinho de discussão. Sabe aquelas coisas que você conhece muito bem, mas não consegue explicar? Tipo, o sabor de uma fruta. Às vezes tem uma fruta que a gente ama, que a gente adora, e a gente sabe que é muito boa, mas a gente não consegue explicar. Que nem, por exemplo, quem gosta de jaca. Ai, parece uma salada de frutas. Porque não consegue definir o sabor. Não parece uma salada. Salada de fruta é salada de fruta. Jaca é jaca, né? Por exemplo, a lembrança da cor vermelha, de uma outra cor. A sensação de uma experiência religiosa, tá? Ou o carinho por uma pessoa amada. A gente vai abrir um ponto de discussão aqui, né? E é um entendimento que eu tenho. A questão de religião, né? Para algumas pessoas, a religião é um apoio, é um suporte, e isso não tem como a gente explicar. Isso não tem como a gente explicar, tá? Então, a fenomenologia trabalha fazendo com que a gente consiga explicar, né, que essas sensações a gente não tem como explicar, mas elas existem, né? Eu digo para vocês por que eu falo na questão da experiência religiosa. Porque eu tenho alunas esse semestre, ainda bem, que estão fazendo estágios nas igrejas, né? A Jaque é uma delas, a gente tá, o Iago é outro também, né? E a gente está montando, quebrando cabeça e tudo assim para montar o projeto. O Iago está conseguindo desenvolver um pouco mais ali, porque já é do meio dele. E eu e a Jaque, a gente está quebrando mais a cabeça para construir. E eu não tenho como explicar a satisfação que a Jaqueline, por exemplo, tem de desenvolver esse estágio lá, de escrever sobre, tá? Então, não tem como a gente explicar essas sensações. E na sala de aula também, né? Eu juro para vocês, eu sou formado em matemática, minha primeira formação, e tem alguns alunos que eu fico olhando, tem uns que dizem, meu Deus, eu amo matemática. Eu não sei como é que eles podem amar matemática no quinto ou sexto ano, mas eles amam, é uma sensação deles. Assim como quem ama a língua portuguesa, entendeu? Então, assim, tem sensações que a gente não consegue explicar. Ou aquela pessoa que às vezes nunca fez, a gente não sabe, não lembra dela ter feito nada pra gente, mas ela dá uma sensação boa pra gente, tá? E se vocês pararem para pensar, né, por exemplo, a questão da religião, vocês vão tentar me explicar, porque a doutrina é legal, mas porque o pastor desenvolve bem, mas não é uma explicação que vai me convencer da sensação que vocês têm, entendeu? Então, assim, é bem, né, bem complicado, assim, essa questão, mas também a gente tem que ter esse entendimento. Então, a fenomenologia trabalha com essas coisas que vocês não conseguem explicar, mas que as sensações existem, tá? Então, assim, sabe, são situações que eu quero que vocês pensem, né? Ou às vezes, né, a gente escuta, meu Deus, como é que, por exemplo, vou me usar como exemplo, tá, para não usar nenhum aluno. Como é que a Josiane, que é minha esposa, acha o Felipe bonito e tá com o Felipe? Não sei, não sei. Não sei, são um tipo de sensação que a gente não consegue explicar, mas que elas estão ali e que os alunos de vocês vão ter. E vocês não vão conseguir mudar. Às vezes tu não consegue colocar um colega a trabalhar com outro porque não tem afinidade, não tem o que faça com que tenha afinidade, né? Então a gente tem que entender que a gente vai até um caminho. Mas sempre quero que vocês lembrem assim, fenomenologia, tá? Isso de repente em provas vai ser perguntado para vocês, em concurso e tudo mais.
pense nessa questão, daquela fruta que vocês gostam, mas não sabem explicar o sabor, né? De uma cor que vocês lembram, vocês gostam e não sabem por quê. Né? Por exemplo, eu adoro a cor preta, eu adoro me vestir de preto. Me pergunta por quê, não sei. Ah, eu acho bonito. Não, não é por isso, é outra coisa, mas não sei explicar. A questão, por exemplo, né, da gente ter uma vasta, né, variedade de religiões, e todas as suas religiões têm os seus fiéis. A gente não tem como explicar a sensação que dá. Então, por isso que eu parto da questão de não poder criticar uma outra religião. Aí a gente explica pelo caminho. Se te faz bem, se faz bem para a pessoa, a gente não tem que explicar. A fenomenologia nos apoia para isso. Tá? Então, podem parecer coisas impossíveis de se comunicar, mas a fenomenologia discorda. Todos os fenômenos são potencialmente descritíveis e compreensíveis por outras pessoas. Por exemplo, a questão da religião. Se eu pegar, por exemplo, a Jazéias, o Iago, né? Eles compreendem o porquê que a religião faz bem, o porquê da sua crença e tudo mais ali, o porquê da sua fé. Tá? Eles conseguem explicar, mas nós não conseguimos explicar. E para nós cabe aceitar. É isso que a fenomenologia traz, entendeu? E mais ainda, ela vai dizer que a gente pode conviver muito bem dentro da sala de aula, dentro do ambiente. E aí a gente tem uma coisa que a fenomenologia criou, que é a questão da ética, é a questão da conduta, né? Por que que a gente tem que manter um certo regramento nas coisas, né? Às vezes tem turmas que eu não posso fazer o U, ou que eu não posso fazer um outro formato em sala de aula, que eu tenho que deixar eles numa disposição um pouquinho mais tradicional, né? Porque, na verdade, né, a turma não tem um aspecto, não tem uma característica de poder compartilhar em grupo. Acontece muito, tá? Então, né, religião, time de futebol, por isso que é o ditado, não se discute, né, se aceita. Né? E ao refletir sobre a educação, pode-se inferir que o autêntico protagonista é o educando. Tá? Então, se a gente está falando um pouquinho de aceitação e da questão, por exemplo, assim, de gestão dos processos que são avaliativos dentro de uma escola, o protagonista é o educando. Então, a gente tem que caminhar muito ainda para por exemplo, para uma avaliação partir do interesse do aluno, né? Porque a gente trabalha com interesses assim individuais. A gente, até o final da educação básica, a gente não consegue dar uma explicação por que aquele estudante, por que aquele aluno tem que estar estudando. Ah, mas porque é exigido, porque é obrigatório. Né? Ou porque tu tem que fazer um ensino médio para te ter uma boa nota, para te, né, passar no Enem, para te passar no vestibular. E aí eu lanço um desafio para vocês. Quando a gente for explicar o porquê que um aluno, porquê que um estudante tem que frequentar a escola, a primeira premissa, para ele aprender a viver em sociedade, ele aprender a viver no coletivo. Porque se a gente não tem escola, se a gente não tem essas convivências, né, se a gente não tem esses grupos de ajuda, grupos de apoio, a gente não aprende a trabalhar no coletivo. Se a gente, enquanto professor, propor somente ferramentas individuais de avaliação, a gente não está ensinando o nosso aluno para trabalhar no coletivo. Tá? Então, é essa situação. A gente não deve usar somente o instrumento. Às vezes, quando o professor propõe um trabalho em grupo, né, a proposta é que a pessoa, quem vai participar do grupo, aprenda a trabalhar no coletivo. Quando o professor, para vocês, reunia vocês lá e pedia para vocês fazer um cartaz em grupo, não era o cartaz que ele queria. Ele queria que vocês trabalhassem em grupo. A maior parte ele queria que vocês trabalhassem em grupo, que vocês aprendessem a trabalhar em grupo. Aí a gente tem alguns memes, né? Nessa questão de grupos. Vocês devem ter visto já na internet. Quando a gente pede um trabalho em grupo, cada um chega com uma parte, monta e fica aquele Frankenstein, né? Tá?
a proposta não foi atingida, porque a proposta era trabalhar em grupo. Aqui não, o pessoal de Santarém, porque não teve aula presencial comigo, eu pedia muita atividade em grupo na sala de aula e dava uma pauleira, né? Dava uma pauleira, eu via ali, cara feia, cara torcida, um pegava a frente para fazer, mas é que eu, naquele momento, eu estava avaliando, eu estava, na verdade, fazendo, usando como laboratório para me ver como é que saía essa questão do trabalho em grupo. Tentei fazer experiências virtuais já de EAD, vou fazer ainda mais em grupo, né? Porque a gente tem que aprender de um jeito ou outro, a gente tem que aprender, né? E não sei, assim, eu vou parar um pouquinho de apresentar para me enxergar vocês um pouquinho, tá? Então, vamos tentar elencar, assim, aí vocês podem botar no chat ou abrir o microfone, tá? Quais os benefícios, né? E quais as dificuldades que vocês enxergam em trabalhar em grupo? Eu vou começar com a Jaque, tá? Porque a Jaque está comigo desde as 6 horas hoje. Jaqueline, me dá assim, pode ser um benefício, tá? E uma dificuldade para trabalhar em grupo, assim. O benefício que eu considero é a troca que nós temos, né? Quando é proposto um tema e a gente tem essa oportunidade de trocar, surge muita coisa muito bacana, né? Cada um coloca a sua ideia, o que tem de conceito sobre determinada coisa, e um vai questionando, outro vai colocando, e a gente consegue entrar num acordo. Essa, para mim, é o maior benefício. A maior dificuldade é depois disso, de todo mundo pegar, fazer, assim, né? Às vezes a gente já quer terminar, já quer finalizar, e tem alguns mais dispersos, assim. É conseguir mesmo fazer com que o grupo, após o diálogo, concretize, né? Acho que, pelo menos eu enfrentei essa dificuldade, assim. É isso. Eu, na verdade, assim, eu estou trabalhando muito, acho que vai ser bem a calhar, que vou chamar mais gente, tá? Vem bem a calhar com o que tu fala, que é a questão da não procrastinação, né? O grupo, uma tendência do trabalho coletivo é a questão do procrastinar. Deixar para o outro ou deixar para depois, né? Não sei se é mais ou menos nessa linha que tu falou. Isso, porque quando a gente estava em aula, que depois que tu troca a ideia, o ideal é fazer já naquele momento, né? Até Sim. tá tudo fresquinho, assim. A gente pode ir juntos, né? Eu tô com dificuldade nessa parte, que acaba cada um pegando algo para a gente conseguir terminar, né? Mas depois que o grupo tem bem centrado, o conceito é esse, todo mundo entrou no acordo, todo mundo colocou. Só que quando a gente deixa para depois, a gente perde isso. E por deixar para fazer para depois, acaba ou não sendo feito, ou não fica tão bom quanto se fosse feito na hora assim que a gente. Depois da discussão. Bem nesse sentido, assim. A Jennifer colocou, né? Que não tem muita experiência com trabalho em grupo. A Jennifer conversou muito. É complicado, né? Porque a gente tem uma das coisas, né? Mas a gente tenta, né? Não, com certeza. É isso que, na verdade, a gente, né, vai seguir sempre trabalhando. Mas por quê? Porque lá na sala de aula, né, na educação básica, a gente era para ter alguns pilares mais amarrados. Por exemplo, os primeiros trabalhos em grupo que a gente pede, ele tem que ser em sala de aula, em loco, presencial, com o professor, com o mediador. Porque ali tu vai conseguir ter um termômetro. O trabalho, tá? Eu adoro, né, os 3 níveis, por exemplo, que Mohan fala, tá? Um trabalho em 10 componentes, eu vou ter 5 se envolvendo, tá? Com 10 componentes, isso é com base em observação, tá? Eu vou ter 5 se envolvendo. Um trabalho em 7, eu vou ter 4. Um trabalho em 5, eu vou ter 3. E um trabalho em 2, eu vou ter 2. Por que preferencialmente os professores fazem duplas? Porque a dupla não tem muito escape. É olho no olho, é cara a cara, né? Então não tem como tu fugir. Partir de dupla, principalmente a distância, é complicado, a gente perde o controle, né? Exato, Ângela. A dificuldade é essa falta de comprometimento, é a procrastinação, né? Que a gente fala muito assim, né?
Às vezes tem gente que levanta a bandeira, eu adoro procrastinar e tudo mais. Ok, uma coisa é quando tu não consegue, não tem tempo, trabalho e tudo mais para fazer. Outra coisa é quando falta a responsabilidade desse grupo em trabalhar. E aí, qual é a melhor estratégia que eu passo assim para vocês como professor, né? Sim, Jennifer, nas aulas remotas piorou, né? Cai a conexão, estou sem internet, enfim, a gente teve na educação. Bom, vocês têm que ver o que é educação básica. Uma hora eu posso fazer uma apresentação para vocês só de prints assim daquilo que a gente recebe na Secretaria de Educação, tá? Mas, por exemplo, assim, né? Com base já em 15 anos assim de sala de aula com os adultos, tá? Faz 15 anos que eu trabalho com adultos. Dupla. Vocês não vão ter erro na dupla, tá? Porque tem dois caminhos. Ou a dupla se compromete, ou divide a dupla e faz individual. Em grupo, a gente não tem controle. A gente não tem como fazer. Presencial é diferente. Quando tu tem um tempo de partida ali, mas tu já deixar para fazer em casa, aí já se perdeu aquele momento. Mas é necessário. A gente tem que aprender, sim, a trabalhar em dupla, né? E se faz necessário essas experiências. Por quê? Saindo da educação básica, saindo da graduação, todos vocês vão trabalhar com grupos. Todos vocês vão trabalhar com pessoas. Na igreja que tu frequenta, tu tem pessoas. E nem todas tu consegue conviver muito bem, mas tu tem que conviver. No trabalho, tu tem que conviver, tu é obrigado a conviver, né? Então, assim, mas por que, Jennifer, que tu adora trabalhar no teu serviço em grupo? Porque, de repente, lá tem um comprometimento, entendeu? Total, e como a gente é de áreas diferentes, que eles são da psicologia ou da pedagogia, a gente precisa se unir, porque às vezes eu preciso saber alguma coisa de comportamento e eles de aprendizagem. Então, se não tem essa união, a gente não consegue chegar a lugar algum. E essa questão, por exemplo, assim, que eu digo para vocês, assim, que é, sim, uma das nossas responsabilidades propor atividades coletivas, tá? É uma caminhada, a gente tem que ensinar muitas vezes o grupo a trabalhar, né? E a gente tem para isso, né? Então, dentro da gestão de processos avaliativos, tá? Uma das nossas responsabilidades é oferecer trabalhos coletivos, tá? Isso a gente tem como responsabilidade. Por quê? Se a gente quer uma sociedade que respeite o próximo, né? Que trabalhe bem com as diferenças, a gente tem que propor essas ações na sala de aula, tá? Então, a gente tem que propor bastante, né? Nesse sentido, né? De pensar que vocês têm uma função social, que vocês têm uma questão psicológica também, né, dentro dessa relação, assim. Então, é isso que a gente tem que... A nossa maior função é a função social. Daqui um pouco, numa turma lá, o Pablo alfabetizou a turma dele, trabalha com alfabetização, né? É uma coisa, mas além da alfabetização, o Pablo também vai ter que trabalhar para o aluno que ele tem uma responsabilidade social, né? Que ele tem que viver coletivamente, que ele tem que respeitar, né? A escola tem essa função, ela tem uma organização para isso. O objetivo final da escola não é preparar o Pablo, o Felipe, para passar no Enem, no vestibular. Isso é consequência. Isso é uma consequência dos anos que tu tem, né? Mas a função maior é a função social. É aquilo. É sim, né? Nesse parâmetro que a gente tem essa função social dentro do ensino. Pablo, pode falar. Professor, é interessante que isso que o senhor está falando, eu observo muito aqui na questão educacional, né, daqui da nossa realidade de Santarém. Eu observo que muitas escolas, principalmente aquelas escolas privadas, elas estão mais preocupadas em ter um grande número de alunos sendo aprovados no vestibular do que formá-los para uma ação social, né? Formá-los a partir de uma perspectiva, de uma visão de mundo de forma social, né? Que esse é um grande desafio, eu diria, para nós, né? Que seremos futuros educadores.
É bem isso, né, Paulo? Porque existe esse mercado particular, né, que a gente tem, que é onde essa sociedade, esses pais exigem um produto direto para aprovação, né, em um vestibular ou coisa afim, né? E muitas vezes as escolas esquecem também o seu papel social dentro dessa questão, né? Que, por exemplo, um estudante formado na particular, ele não pode sair da particular se achando mais ou menosprezando, por exemplo, um aluno da escola pública, né? E essa questão da função social da escola é uma situação que nos preocupa muito, 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 né? Porque além de tu ter um bom resultado no vestibular, tu trabalhar com isso, tu também tem que ter um bom resultado social, como tu falou, na questão da ação social, né? De trabalhar o coletivo, principalmente, né? Mas, na verdade, assim, é bem isso que tu colocou, né? Esses dois extremos que a gente tem, e a gente tem um outro prejuízo ainda, né? Que dentro da escola pública, muitas vezes, né, o professor acha que ele não pode, não deve preparar o seu aluno também para o vestibular. Ele esquece também que tem essa função. Eu tenho que oferecer recursos para o Pablo, por exemplo, poder competir lá fora com o vestibular, com o Enem e tudo mais. Aí a gente tem o outro contraponto na pública, né? Que eu também não posso privar o meu aluno de ter esse conhecimento, ter essa capacidade de preparar ele para uma avaliação. O aluno de escola pública não é menos que o outro, né? E quando eu assumo uma função social como professor, porque eu sou a minha maior carga horária é na escola pública, tá? Eu trabalho na escola pública. E lá eu sou professor e eu tenho que ser tão bom quanto eu sou na particular. Eu tenho que ter isso na minha cabeça, né? Eu não posso ter um discurso vazio porque o Estado me paga pouco, porque o município me paga pouco. Não, eu estou trabalhando com pessoas e aquelas pessoas que estão ali são gente, né? Então tem esse outro contraponto na pública que a gente... Mas eu vejo uma melhora dessa galera mais jovem, dos professores mais novos, né? Que estão participando. Eu vejo um movimento melhor, sabe, Pablo? Eu vejo. Jennifer? Prof, o que eu ouvia muito quando eu estava no ensino médio é que tinha alguns professores que já falavam, esse daí não vai longe, não vai terminar o ensino médio. Então, muitas vezes, eles não ensinavam a mais porque achavam que aquele aluno não tinha competência de progredir futuramente. E é algo completamente injusto. Como que tu vai dizer que teu aluno não tem condições de ter algo melhor, de aprender ou de fazer uma faculdade? Eles menosprezavam o aluno que tinha, sabe? Sendo que era a pessoa que mais deveria incentivar. E isso é uma coisa, assim, imperdoável, né? Imperdoável, porque, assim, ó, como é que eu vou dizer que um aluno não vai longe porque ele é de escola pública, sabe? Eu não consigo conceber isso, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Né? É a mesma coisa dizer para vocês, gente, parem de cursar pedagogia porque não vai levar vocês a lugar nenhum. Como um professor pode pensar isso, entendeu? Então, vejo. Podemos ter dificuldades, é claro. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, por exemplo, da Bruna ir lá e alcançar o emprego dos sonhos dela. Mas a gente não pode dizer que não se consegue, que não tem capacidade, entendeu? Pablo? E é exatamente isso, professor. No trabalho em equipe, né, principalmente, como o senhor falou, de forma em dupla, né, o professor ele consegue observar como que o aluno ele consegue atuar de forma, eu diria que humana e social, pensando no outro, entendeu? Eu vejo que o trabalhar em equipe tem também a dificuldade, né, do outro não colaborar, não fazer a sua parte, mas também o professor ele observa que ele dá de o professor observar em dois extremos, né? Observa a ação social daquele que se dedica, que pensa no outro e vê que o outro está com dificuldade e busca ajudar, e também tem como trabalhar a questão daquele aluno que não se dedica, né? Que não faz a sua parte, né? E o professor, a partir do trabalho em dupla, trabalho em grupo, em equipe, ele pode diagnosticar os defeitos da turma, os defeitos dos seus alunos e melhorar naquilo que precisa.
É essa observação. Que bom, Pablo, que tu fecha assim, porque é essa observação que eu trago como relevante no trabalho em grupo, né? É esse o nosso papel ali de mediadores. E também nós, professores, a gente tem que aprender a usar a estrutura da escola. O que é papel de uma supervisão escolar, o que é papel de uma orientação educacional e o que é papel de uma direção. Cada um tem a sua parte nesse processo, né? Então, isso é o mais importante para a gente entender, tá? Mas é essa questão, assim, que eu acho que a gente tem que entender a função de um trabalho em grupo, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, problema com drogas, problema com álcool, qualquer tipo de problema, a gente tem grupos de ajuda. E não é à toa, né? Não é em vão, porque se a gente tem grupos de ajuda, é porque tem uma função social específica, né? Então, é porque o grupo tem um potencial, o coletivo é importante, tá? E o aluno, ele no trabalho em grupo, ele é o protagonista, né? E, enfim, né? Então, fica aqui a gente relembrar a importância de se trabalhar em grupo, tá? Então, dentro da educação, a gente viu que aquilo que a gente sente, né, a gente vai sentir sempre. A gente também discutiu um pouquinho que as nossas memórias vão e vêm, né? Adorei o exemplo ali que o Iago colocou, que imaginava sempre atirando a mochila. Eu já tive esses insights, Iago, mas não me lembro de nenhum filme, como a minha professora lembrou. Mas, por exemplo, assim, sabe, a gente tem que entender que o aluno, às vezes, algumas reações dentro da sala de aula são lembranças que ele teve, que vieram à mente e tudo mais, mas que a gente deve, sim, dentro dessa gestão dos processos avaliativos, considerar. Eu trabalho em grupo, né, eu trabalho em duplo, eu trabalho com outro, ele é muito importante para ter reflexo social, tá? Então, na educação se dão dois processos, o de individualização e o de socialização, que é o que a gente estava falando. Tem momentos que é preciso avaliar a questão individual do meu aluno. É importantíssimo, é necessário. Eu também não posso fazer somente trabalho em duplas. Daqui a um pouco eu tenho que ver como é que o Pablo está escrevendo, como é que o Pablo está conseguindo, né, externar o seu conhecimento, as suas dificuldades também, né? Então, o processo de individualização ele é muito importante também, muito importante nesse contexto. Luana? Foi sem querer, Sora. Então tá. Oi, tu queria me dar oi, né? Então, esse processo de individualização, ele é importantíssimo. A gente não pode também deixar de propor esses momentos, tá? E depois desse processo de individualização, a gente tem o de socialização. Na maioria das turmas de educação infantil, vocês podem ver que geralmente as mesinhas são circulares e sempre sentam mais de um aluno, né? Ou então as mesinhas são individuais, mas elas têm um layout que tu consegue depois fazer elas ficar de forma circular, tá? Por quê? Porque é o início, é um processo que eu estou dizendo para esse aluno, né, que a gente vive em grupo, que a gente convive em grupo, tá? E qual é uma das primeiras ações daqui a pouco da professora? Aquele que não consegue muito no grupo, ela vai lá e separa. Coloca para um canto da sala, coloca para perto dela. Ela está reforçando para ele que ele não pode, né, que não tem problema ele não trabalhar em grupo. É pelo contrário. Tirando a questão, né, gente, das questões das patologias, das deficiências, dos transtornos, é outra situação, né? Principalmente a questão do autismo, né? Do espectro do autista, né? A questão, aí é uma outra questão. Aqui a gente está falando num plano que não se exige um outro tipo de intervenção, tá? Mas quando eu separo aquele que não consegue trabalhar em grupo, em dupla, eu estou dizendo para ele que não tem problema lá fora. Quando ele não quiser trabalhar, ele não vai trabalhar. E não é assim. Não é assim. A gente trabalha em grupo, a gente recebe ordens de um superior, né? Ou então, quando a gente é superior, a gente delega ordens. E isso faz parte da sociedade, né? Eu não posso, por exemplo, dentro da UBA, chegar para o reitor, levantar a bandeira, não, hoje eu não vou dar aula, hoje eu vou... Não posso fazer isso. Tem uma hierarquia para isso.
E a gente tem que começar a trabalhar isso com a mesma coisa, o professor. Dentro da sala de aula também eu tenho as minhas regras. Vocês podem participar, conversar e tudo mais, mas temos regras aqui dentro. Então, isso é o que fica bem reforçado nessa questão, tá? Os dois papéis são diferentes. Se a gente pensar na questão do individualizador, da questão individual, né? Por exemplo, né? A própria palavra, né? Capaz de individualizar ou especificar algo, alguém individualizante, ou que causa individualização, aquilo que é capaz de individualizar. Tem atividades e estratégias que têm esta capacidade e tem esse objetivo, né? Por exemplo, avaliação, né? A prova tradicional. Sei e concordo, né? Prova não avalia ninguém, não classifica ninguém, mas é um indicativo, que é onde, de repente, naquilo ali, o meu aluno vai evidenciar suas dificuldades e aí eu vou poder trabalhar nisso. Então, tem sim essa questão. Às vezes, a prova não é numa questão de... Isso falando, tá, gente? Falando para vocês num ambiente presencial ou remoto, como a gente está aqui, que tem contato com o professor e aluno, tá? Mas, às vezes, é para mim medir a intensidade da minha aula, para mim conseguir melhorar o meu plano de aula, para mim conseguir trabalhar de uma forma... Então, não fiquem frustrados ou daqui um pouco, né, não se sintam incapazes se vocês têm que aplicar recursos individuais. É necessário, às vezes, e também é importante, tá? Ou então, daqui um pouco, professor, eu não trabalho muito com lúdico, eu não me dou bem com lúdico e tudo mais. A gente tem que parar um pouquinho com esse sofrimento, a gente tem que ver, mas que eu tenho que, às vezes, tentar fazer um mecanismo diferente. Por exemplo, trabalhar em grupo é uma forma lúdica de ensino, né? Trabalhar um jogo é uma forma lúdica. Trabalhar com recurso tecnológico é uma forma lúdica, né? Trabalhar fora da sala de aula, daqui a pouco levar a sala de aula para fora, para o pátio, para outro lugar, é um recurso lúdico. Mas não se sintam frustrados. Até a gente sair ali da educação básica, a gente tem muitos momentos que a gente tem que usar recursos individualizadores. É necessário, é preciso, tá? Então, isso é uma das questões que a gente trabalha bastante nessa questão. Obrigado, filho. Tá? Então, tem tudo isso que eu quero que vocês tirem do coração. É necessário, às vezes, sim, trabalhar com recurso individual, tá? Não tem nenhum documento, não tem nada que diga que a gente não pode avaliar de forma individual. Podemos, sim, às vezes até devemos. Porque se eu trabalho somente no coletivo, eu nunca vou ver as necessidades individuais do Pablo, por exemplo. Eu não vou ver aquilo que eu preciso auxiliá-lo, aquilo que eu preciso ajustar, tá? Então, vocês têm dentro do currículo, sim, uma certa questão que é trabalhar a questão individualizadora. Tá? Então, pela individualização, o homem chega a ser ele mesmo, produzindo-se um ato de assimilação cultural e moral. Eu vou só fechar minha porta aqui. E aí eu vou chamar uma pessoa para discussão aqui, para a gente entender um pouquinho aqui, tá? A gente tentar fazer um paralelo, tá? Jennifer, me diz por exemplo, a tua percepção. Tu trabalha melhor de forma individual, coletiva, ou me dá uma característica de individual ou coletivo? Bom, as duas experiências, tá? Minha dificuldade no individual. Na verdade, eu gosto de trabalhar no coletivo, tá? Eu me encontrei no coletivo trabalhando, né, onde eu trabalho lá na escola, por causa daquilo que eu te falei, que a gente precisa através do desenvolvimento do aluno. Então, precisamos unir pedagogia e psicologia. Então, é necessário, é fundamental, e é um trabalho bom, né? É um trabalho eficaz, que é muito bom a gente chegar lá no finalzinho da avaliação e ver o quanto aquele aluno evoluiu. Porque um trabalhou comportamento e o outro trabalhou dificuldade na aprendizagem. E no individual, já passei por várias situações, e essa questão da falta de comprometimento, assim, de deixar tudo para depois,
de agora eu não posso porque eu tive um problema tal, e nessas desculpas, assim, não fluía. Chegava perto do prazo, tinha que entregar, cada um fazia alguma coisa, só que tinha uma troca de informações só no início. E aí, nossa, esse grupo aqui vai ser legal, vai fluir. Só que no andar, desandava, e então, para mim, isso era muito ruim. Então, a gente tem uma evidência, né, que, na verdade, no coletivo, aquilo que o outro faz acaba prejudicando a tua ação, Sim, acaba te total. prejudicando, né, total, né? Muito, muito. Por isso que a gente precisava trabalhar no coletivo sempre, um ajudando o outro. Porque, e ainda mais que a gente estaria um prejudicando o outro, mas prejudicando o aluno, né? Porque é Exato. algo é muito, é muito focado, é um resultado que a gente precisava. Mas, e eu só encontrei essa forma de trabalhar trabalhando onde eu trabalho hoje. Antes disso, eu não conseguia trabalhar em grupo. E a gente tem que entender isso, tá? Para a gente poder ensinar também. Tá? Não importa qual licenciatura, não importa qual lugar que vocês vão trabalhar com educação. Não importa, né? Porque assim, vai influenciar, a minha ação influencia diretamente o outro, tá? Influencia muito, né? E a gente tem que sim, né? O nosso papel é proporcionar essas discussões, né? É proporcionar o trabalho em grupo, que nem a Diana falou, porque o que acontece? A gente tem um entendimento, e sim, a ação do outro nos ajuda, nos prejudica, né? Isso é fato, né? Um exemplo, né, clássico que eu trago é a evolução da questão da deficiência no nosso país. Por exemplo, a gente tinha primeiro os portadores de deficiência. Depois a gente colocou pessoas com necessidades especiais. Agora a gente está falando em pessoas com deficiência. O meu sonho é que fossem só pessoas, porque são pessoas. Só que nós não temos maturidade dentro do nosso país para respeitar as diferenças, para respeitar as dificuldades. Tá? Então, é essa a nossa questão, né? Jennifer? Então, essa é a nossa questão, né? Que a gente ainda está num sistema que a gente não consegue viver no coletivo. Não consegue. Dentro da proposta, por exemplo, de inclusão de qualquer tipo, seja do aluno com dificuldade, seja na questão do preconceito racial, seja na questão da pessoa com deficiência, falta para nós, né, uma palavrinha-chave: acessibilidade atitudinal. Era para ser algo muito natural, né? A inclusão, porque hoje eu vejo que tu tem que espalhar uma placa gigante, porque aqui é os deficientes, aqui é autistas, aqui é cadeirantes, algo que a gente tem que expor sempre, que deveria ser algo tão natural, essa acessibilidade, né? E é muito difícil a gente olhar para o futuro e ver que, nossa, hoje são apenas pessoas, como tu acabou de dizer. Exatamente. São pessoas que têm necessidades específicas, como qualquer um de nós tem. Só que a gente tem, cada um tem uma necessidade, né? Então a gente, na verdade, assim, ó, tem que caminhar muito ainda para que o coletivo funcione, né? Onde a gente tem que chamar pessoas com deficiência para chamar a atenção que aquela pessoa tem que ser respeitada, falta muito, né? Luana? O que me deixa bem irritada é que muitas pessoas, eles só veem a deficiência, sabe? Eles não veem outra coisa, eles definem a pessoa como aquilo, sabe? Isso me deixa muito, nossa, tipo... Exato, Luana. E tem uma outra coisa que incomoda bastante, que são as questões, né, psico, né? Por exemplo, assim, a gente está no alto índice, sim, da depressão, que é uma coisa que afeta e assola. E a gente está sem esse entendimento que a gente tem que trabalhar a comunicação não violenta, que a gente tem que ser educado com as pessoas, a gente está tendo que começar o básico novamente, né?
E vocês que vão entrar na educação, vocês têm mais um obstáculo. A questão do imediatismo. As coisas têm que ser para ontem, né? E vocês vão ver isso. Tá bem complicado da gente gerenciar, sabe? Jennifer? Eu me lembrei vou dar um exemplo de uma reportagem que eu vi, que foi quando começaram a vacinação, né? Eles colocaram uma foto de uma enfermeira e botaram bem grande, primeira mulher negra a se vacinar. Aquilo para mim foi ridículo, porque é uma pessoa, não tem que nomear pela cor, e sim que é uma pessoa como qualquer outra. Então as pessoas ainda continuam utilizando esses termos ridículos, né? Jennifer, é isso que eu te falo, assim, sabe? Por isso que eu te falo que eu, às vezes, eu tenho uma percepção que o mundo acabou e a gente sobrou aqui, tá, gente? Essa é a minha percepção, porque não é a cor que te define, né? Não é a deficiência que te faz melhor ou pior que o outro. Então, dentro da nossa escola, dentro da escola, a gente tem essa função social, né? Por exemplo, que nem eu já falei para as gurias que são intérpretes, né? Hoje mesmo, eu me nego a fazer uma palestra, a dar uma aula onde eu tenho alguém surdo, né, ou cego, que eu não tenho suporte, porque eu acho que a gente tem que dar acesso a todos. Então, eu me nego. Já neguei palestra em lugares grandes aí, vai ter intérprete, não vai ter então eu não vou fazer. Como é que eu vou falar de inclusão se eu não dou acesso? Tu entendeu? Ah, mas usa legenda. Não é a mesma coisa. É uma forma de desrespeito com as pessoas, né? Essa própria disciplina aqui, né? Eu falei com o diretor, disse, olha, eu só vou oferecer a disciplina se eu tiver intérprete, né? E aí a gente tem, mas eu acho que o teu exemplo foi bem clássico, né? A primeira mulher negra. Tá, ok. Primeira mulher, né, ser vacinada, ok. Então, assim, ó, é isso que eu acho que vocês têm que entender que o coletivo, né? A falsa inclusão, eu concordo contigo. A falsa inclusão, né? Então, para a gente ir encaminhando já aqui para os nossos finalmente aqui. Outra coisa que tem é que muita gente fala, eu sou inclusivo, eu pratico a inclusão, mas que tipo de inclusão, né? Tu inclui aquela pessoa no teu dia a dia? Não basta só falar, eu não vejo diferença, não tenho preconceito, e não demonstrar isso. Exatamente, porque assim, eu sou inclusivo, eu faço isso, mas eu não ajudo meu colega do lado, eu não incluo meu colega num grupo, eu não respondo meu colega, eu não estendo a mão, né? Então, é aquela questão, a gente tem que cuidar um pouquinho para a gente não trabalhar com hipocrisia. Eu concordo contigo. Não adianta ser inclusivo, levantar bandeira, se eu não dou acesso, eu não cuido de quem está próximo a mim que eu poderia ajudar, tá? Então, né, pela individualização, o homem chega a ser ele mesmo, produzindo-se um ato de assimilação cultural e moral. Né? A nossa parte individual nos define, né? Então, por exemplo, né, saindo da individualização, a gente tem um processo de socialização, que é o que nos define. A nossa família, as nossas relações, a nossa escola, a nossa religião, né, a nossa tendência política, tudo isso nos define enquanto ser social. Tudo. Tudo isso está dentro da concepção de educação. Se hoje vocês se expressam e tudo mais, é fruto das relações sociais de vocês, né? E quando vocês escrevem, né, quando vocês agora estão terminando esse instrumento de avaliação, dentro da escrita de vocês está tendo uma influência social. Tudo aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês fizeram, né? Está tendo uma influência de socialização bem grande, né? Então, assim, ó, vocês são definidos pelas questões sociais, tá? Então, tudo isso, mais a escola, vai formar vocês, né, vai formar vocês como cidadão, né, como pessoa dentro da sociedade. Pela socialização, o homem aprende a conviver com os demais, a pensar nos outros e a servir a sociedade. Só que assim, ó, aí puxando lá o exemplo que as gurias trouxeram e tudo mais, tem uma falha nesse processo, porque muitas pessoas não estão conseguindo, né,
lidar com isso, né, a trabalhar com isso, né, onde a gente tem várias questões que a gente ainda não respeita a diversidade religiosa, onde a gente não respeita a questão racial, que para mim eu acho uma coisa assim, ó, terrível, terrível. Eu sempre coloco para os meus alunos que a gente tem que ter muito cuidado com alguns ditados, com algumas brincadeiras que a gente reproduz, né? Tem muitas brincadeiras que são de um preconceito social tremendo, de um preconceito racial tremendo. Então, dentro da sala de aula, a gente não pode, né, deixar com que essas coisas aconteçam. A gente tem que, enquanto ser, lutar. Todas as pessoas têm direito, né, tem que ter acesso, e a gente tem que também, enquanto professor, permitir isso. Tá? É uma situação que a gente tem que, né? Então, exatamente, Maria, não é a cor que define o caráter do ser humano, mas sim a competência de cada um. Eu concordo contigo, assino embaixo e defendo essa bandeira. Tá? Eu detesto ainda, se vocês olharem, a maioria ainda dos formulários, das pesquisas, pergunta qual é a nossa cor. Vocês podem, qualquer pesquisa que vocês vão fazer, que diferença isso faz? Tu entendeu? E a gente ainda tá com essa questão, né? De perguntar a tua cor. Se é branco, né? Se é negro, se é pardo. Gente, porque por acaso tu tem menos capacidade ou mais capacidade que o outro, sabe? Então, isso assim, ó, é uma coisa assim. Tem um outro exemplo bem grande agora. Vocês viram, nós tivemos as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? A transmissão, a cobertura que se teve nas Olimpíadas foi basicamente 24 horas por dia. As Paralimpíadas foram só flashes. Eu aqui tenho a TV para assinatura que eu acompanho com a minha filha. Minha filha é cadeirante, a minha filha tem paralisia cerebral e ela adora as Paralimpíadas, principalmente o vôlei sentado, né? E eu aqui, mas aqueles também que não têm acesso não puderam ver uma cobertura, né? Então, assim, a gente não dá, né? A gente não dá bola, né, para essas questões, né, que são pequenas, mas é grande impacto, entendeu? Essas questões que a gente não vê no dia a dia, né? Então, eu repreendo hoje até o meu pai, que ainda foi criado lá, né, um método bem tradicional, mas eu repreendo ele em vários ditados e não deixo reproduzi-los na frente das minhas filhas, por exemplo, porque eu sei a origem, eu sei muito bem, a origem da maioria dos ditados populares. Então, através dos dois processos, tá? O homem chega a ser pessoa. Chega a ser ele mesmo, realizar todo o valor da pessoa e aprender a ser pessoa. Então, a gente tem o nosso valor individual, mas a gente só aprende ser pessoa com o social, com a socialização, tá? Então, é uma reflexão para vocês assim. Cada homem é uma realização imperfeita, pode melhorar e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que tende à sua plena realização. Todos nós podemos nos realizar, tá? Então, nós podemos melhorar e nós precisamos melhorar. A educação consiste nesse processo de melhora, que tem de ser pessoal, íntegra e total. Tem que fazer bem. A educação é uma coisa que ela tem que fazer bem para a pessoa, né? Então, é isso que a gente vai se valer sempre para trabalhar e para lutar, assim, nessas nossas questões, tá? Eu coloquei aqui, tem o texto na íntegra para vocês, tá? Tá nesse linkzinho, quando vocês clicarem ali, tá? Eu adoro, assim, tá? Esse sitezinho aqui, Pedagogia ao Pé da Letra, tá? É muito bacana, assim, são textos confiáveis, tá, gente? São textos são bem credenciados, né? Quem escreve aqui são professores mesmo, então, assim, é um sitezinho sem muita procura, mas tem muita coisinha boa aqui, tá? Que tem bastante propagandas, né? Porque é um site gratuito, é free, mas aqui tem bastante, tem planos de aula, assim, sabe? Tem uma diversidade bem grande aqui, então aqui tem o texto, na apresentação vocês vão clicar e vai ter o texto para vocês ali, tá? Para vocês estudarem, retomarem, enfim, tá?
E o TD oculto, né? Eu vou deixar uma proposta, que vocês estudem sobre socialização na educação, tá? Leiam algo sobre, né? Achem algum artigo, alguma coisa interessante para a gente continuar discutindo. Retomando aqui no nosso plano de... Essa semana, então, a ideia de vocês é vocês procurarem alguma coisa sobre socialização, anotar sobre, tá? Eu só quero ali voltar um pouquinho no nosso plano de aprendizagem para a gente combinar algumas coisas. Tá? Mas leia um pouco sobre socialização na educação, ideias de atividades, algum texto que vocês quiserem socializar e compartilhar na outra aula, tá? Então, assim, tá? Onde é que a gente está aqui para a gente se localizar? Vocês estão finalizando a AP1. Hoje a gente trabalha um pouquinho com o fenômeno no processo educativo, tá? E na semana que vem, tá? A gente vai trabalhar com a gestão do conhecimento e educação. Tá? Como é que a gente faz a gestão do tempo, a gestão do conhecimento? Como é que vocês podem montar, tá? Uma sequência didática, né? A gente vai elencar um assunto. A gente vai trabalhar com um recurso que é o Wakelet, que é um aplicativo muito fácil de fazer uma sequência didática, de propor uma sequência didática, tá? Então, assim, mas leio sobre socialização essa semana, tá? E quem não terminou a sua AP1, termina até sexta, que a minha ideia já é que na quarta que vem vocês estejam com a nota de AP1 fechadas, tá? Essa é a minha proposta para vocês. Não precisa postar, tá? Não é para postar. Eu quero que vocês pesquisem algo para a semana que vem, te iniciar sobre socialização, a gente compartilhar, tá? Porque assim, aí vocês estão terminando a AP1 agora, e semana que vem eu já dou um TDE para vocês, assim, que a gente vai fazer uma proposta de trabalhar em duplas, tá? Nós vamos fazer uma primeira proposta aí de trabalhar em dupla. Eu só preciso saber, Eliane, tu é da licenciatura em psico, né? Sim. Tá, eu já tenho uma dupla definida para ti, que é a Jennifer Barbosa. E depois eu vou te explicar o porquê, tá? Legal. Já que tu me deu a palavra, eu tenho uma tarefa hoje. Fale. Semana passada, quinta-feira, a minha neta, que tem 16, 17 anos, veio para cá. E eu estava assistindo a outra aula. E ela viu a tua foto. E ela disse assim, o meu professor de matemática. Ela foi tua aluna em todo o fundamental na UBRA, Martinho Lutero. Marcela Escrico. Meu Deus, a Marcela amo. Não acredito que o mundo Ela disse, vó, dá. Semana que vem eu tenho aula com ele, então manda um abraço para ele. A Marcela, tudo de bom. Olha, tá terminando o 3º ano esse ano. Esses dias eu vi uma foto dela, acho que ela estava com uma fantasia, eles tinham uma atividade na escola, uma sim. coisa assim, né? Eu vi assim, ó, me passou um filme na cabeça, porque ela foi minha pequenininha, né? Então, sim. Manda um big beijo. Pode deixar. Tá, que coisa linda. Então tá, minha gente, boa semana para vocês, né? Se cuidem, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Prof, a gente se fala às 9, né? Isso mesmo, às 9 que nós combinamos, né? Tá. Mas se quiser entrar antes, me avisa, tá? Eu tô livre, por isso que eu tava te perguntando. Por mim, tanto faz. Pergunta pro Robin lá. Tá. Oi, Maiara. Prof, tem 5 minutinhos? Tenho 5 minutinhos.